Nós estamos aqui de novo, começando mais uma semana, aqui no projeto Educa Recife. Que alegria poder falar para você, o meu aluno do 7º ano. Que legal, viu, gente? Eu fico feliz e a gente está mais uma semana bacana. Professora Vivi. Olá, pessoas de casa, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como passaram aí as festividades, carnaval, semana nova? Então vai ter muita coisa legal aqui durante a semana. Espero que você fique aí conectado. Você do 7º ano, que já está enturmado, então não perde tempo, faz o login no aplicativo, tá certo? Para ter acesso aqui à nossa aula ao vivo enquanto ela acontece. Para poder bater papo comigo, para bater papo com o professor Rony, a gente vai discutir umas coisas bem legais de inglês, assunto importante que é o verbo can, né? Que é o verbo poder. Então a gente precisa ficar atento de como esse verbo funciona para poder usar bem, tá certo? Então converse com aqui, a gente também vai ter uma música durante a nossa aula. Então, fica ligadinho aí, porque vai ser massa. Tá certo? O verbo can, que é o verbo das campanhas políticas, né? Sim. O verbo can, o professor Rony está dizendo aqui que é o verbo das campanhas políticas, né? Que é o we can, né? Nós podemos fazer alguma coisa. Mas ele também é muito usado no dia a dia, né? Para dizer o que a gente pode fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente pode fazer, tá certo? Quem vê close não vê corre, né? É verdade, quem vê close não vê corre. E aí a gente já tem o close e corre, ó, português Pois é. com o inglês, tá vendo tu? E a gente achando que a gente não usa inglês no nosso dia a dia, mas usa bastante. Pois é. Tem várias expressões, né? Inclusive, em português, a gente diz que é quando a gente naturaliza as expressões, né? Os estrangeirismos que a gente importa. E na língua portuguesa, a gente consegue assimilar essas palavras. Por exemplo, download. Download é uma palavra que vem do inglês, né? Não sei se vocês sabem, mas que já foi absorvida pelo nosso vocabulário, já foi absorvida pelo nosso dicionário e a gente utiliza já no nosso dia a dia. Tem outras, né? Wi-Fi, muita da linguagem, da tecnologia que a gente usa no nosso computador, a gente importou E do se a inglês. gente for para da culinária, que tem mesmo, viu, professora? Também. Pense. Culinária eu não conheço muito não, professor. Oxe, hambúrguer, Hambúrguer, é verdade. egg burger, né? Cheeseburger, ketchup, Isso. tem tanta coisa É que... verdade, tá vendo? Jesus, muito bem. Gente, só queria, antes de nós continuarmos a aula, parabenizar aqui, agradecer a presença de Brielle, que nos traduz. E Bia, vem cá, Bia, vem cá, Bia, vem cá, Bia, vem cá, Bia, vem cá. Quem vê close não vê corre. Esse povo aqui é fantástico. Ela e Billy ali, ó. Eu dou parabéns para eles direto, mas ó, pensa no pessoal. Eles quebraram um dobrado aqui agora. Vai lá. Parabéns. Vamos contar com vocês, gente. Vocês são incríveis. Pois bem, e hoje é a presença da professora Vivi, que está aqui com a gente. Vivi da Exoxo. Lembra da outra aula lá? Da outra Exo. Que legal estar com vocês aqui. Pessoal, vamos começar. Deu um probleminha no microfone e a gente conseguiu, com todo o esforço do mundo, poder aqui restaurar. Nós vamos iniciar a aula hoje com uma música. Nossa atividade acolhedora é uma música. A professora Viviane, você vai cantar? Você é afoito a ponta? Eu disse, sou afoitinho, amostradinho. O que a gente vai tentar. Mas, pessoal, é claro que essa música tem um tom acima do meu, não vai ficar tão bacana igual, mas a gente vai começar aqui, primeiro dando uma olhada na letra da música, tá? Eu vou, enquanto eu falo, se isso vai ficar bem exposto, enquanto eu leio a letra da música, frase por frase, a professora Vivi vai estar lendo aí a tradução de frase por frase com a gente, tá? Vocês vão ter a oportunidade de ver uma tradução simultânea. E eu não sei, acredito que sim, você aí na sua casa está vendo desse lado daqui, que é onde começa a música, algumas palavras que estão em vermelho. Essas palavras que estão em vermelho estão intencionalmente destacadas para mostrar o tempo verbal da nossa aula de hoje, que é o Simple Present, tá? Olha lá, Simple Present é o tempo presente, e a gente vai estudar regras dele. E o verbo can, a gente vai ter dois monstros na aula de hoje, mas que a gente vai tentar trabalhar eles de forma bem singular, bem simultânea, tá bom? Então abre aí a tela toda, Billy. Vamos lá. Just the way you are. Ó, bem que coisinha mais fofa.
Oh, her eyes. Her eyes make the stars look like they're not shining. Ah, já é pra eu traduzir? Sim, Ó, sim. os olhos dela fazem as estrelas parecerem não brilho. Nossa, que forte, né? Não é? Ele é bem pesadão. Aí depois a gente tem ali o verbo make, que é o verbo fazer, né? Que é que o olho dela faz. E aí no tempo presente ali a gente já está mostrando a situação. Depois nós temos She's so beautiful, Ah, and I essa tell professora. her every day. Ela é tão bonita e eu a digo isso todos os dias. Ele tá É. reafirmando, né? Tem ainda uma outra frase, ele falou dos olhos, tem um aqui que fala dos cabelos, ó. Her hair falls perfectly without no trying. Olha o charme dessa pessoa, professora. Sim. Olha o charme. O cabelo dela assim cai perfeito, sem ela precisar se esforçar. Olha pra aí. Ela nem tenta, né? Nem tenta, ela só é. Ela só é. Né? Acho que o vento bate assim, sobe o negócio, já cai que nem um livro aberto. Deve ser uma coisa maravilhosa. Então, e aqui o verbo falls, né? Mais uma vez, a gente já está destacando ele para vocês. E aí algumas pessoas podem estar se perguntando, alguns alunos, professor, por que o primeiro que o senhor destacou tem um S e esse segundo não tem, não tem um S e esse segundo tem? Será que esse segundo está no plural? Daqui a pouco eu falo isso para vocês. E aí a frase que a tia Vivi leu para vocês aqui, she's so beautiful and I tell her every day. Ela é tão linda e eu digo isso para ela todos os dias, né? Pois muito bem. A quarta frase da nossa música. Yeah, I know when I compliment her, she won't believe me. Lê aí para nós, professora, vê aí a tradução que ela tem. Sim, eu sei. Quando eu a elogio, ela não acredita. É bem Geraldo Azevedo, né? Eu digo e ela não acredita. É verdade, Ela é bonita. bonita demais. Pois bem, continuando aqui, ó. And it's so sad to think that she don't see what I see. E eu fico ainda triste, né? Porque infelizmente ela não vê como eu vejo. Eu tenho um olhar mais colírico. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Mais uma vez eu tenho o no aqui na frente, na quarta frase, tem um completely também. I complete, até o meu pronome ali eu separei para vocês. E depois a gente tem a última frase aqui agora. But every time she asks, do I look away? Ou melhor, do I look okay? Eu tô... Como é que a gente pode traduzir do I look okay? Tô bonita? Como é que fica aí, professora? Fica uma coisinha... Eu tô bem, assim, eu estou bela. Ela sempre pergunta, né? Olha lá. Every time, todas as vezes ela pergunta. E aí eu digo, e eu vou tentar cantar para vocês agora, tá? When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. When you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Parece que se trata de uma mulher bem especial, né, professora? Porque demais. É do jeitinho que ela é, que ele gosta dela assim, maravilhosa. Ela é perfeita, né? Vamos traduzir aí o refrão da música que eu cantei agora. When I see your face, quando eu vejo o seu rosto, there is not a thing that I would change. Não há nada que eu mudaria. 'Cause you are amazing. Porque você é incrível. Just the way you are. Exatamente como você é. And when you smile, e quando você sorri, the whole world stops and stares for a while. O mundo inteiro para e fica olhando por um tempo. 'Cause girl, you are amazing. Pois garota, você é incrível. Just the way you are. Exatamente como você é. Pois bem, temos aqui várias palavras que estão destacadas, gente, várias palavras. E aqui eu tenho o verbo criar, o verbo cair, o verbo falar, o verbo elogiar, o verbo saber de novo, o verbo ver, o verbo perguntar, o verbo olhar, o verbo dizer. Aqui eu tenho stops and stares, parar e observar, encarar, E observar, né? Dar uma encaradinha. E aí depois só elogio para esse pessoal. Então, aqui atrás da música, não sei se vocês estão percebendo, um carinho ali, um afago, um cheiro, ó. Eu tirei a transparência, mas tinha que deixar ver alguma coisa.
O rapaz está plenamente apaixonado, essa moça ali sorrindo. Acho que o pezinho dela está levantado assim, né, professora? Que Deve é, tá. é sinal de... É sinal de que o amor é verdadeiro. Não é? Isso pois muito bem, de verdade. Pessoal, vamos iniciar aqui as regrinhas desse tempo verbal. Diferente de outras aulas que a gente discorre, ela é cheia de regrinhas, rules. E a gente precisa estar com isso aqui bem alinhadinho, tá bom? Então vamos fazer algumas leituras para poder, como se a gente estivesse no quadro da sua sala. Ó, o quadro branco lá e o professor tivesse escrito no quadro. How do we form the simple present? Simple present. Não fala simple aqui não, que mata o tio aqui, tá? Simple present. We use the infinitive of the verb. Nós usamos o infinitivo do verbo. In the third person, singular, he, she, it, or name. Por que eu coloco a name aqui? Porque às vezes no texto não tem nem ele, nem ela e nem isto, mas tem o nome de alguém. Aí aparece lá, Catarina. Quem é Catarina? Nem eu e nem você. Então é ela. Apareceu lá Daniel. Então Daniel também não sou eu, nem é tu, é ele. Então a gente vai, através do nome, encontrar o pronome. Pronome, palavra substitui o nome, né? Então, através do nome que aparecer, eu vou procurar o pronome que está nele. E ainda que o texto estivesse lá, Rony, eu não vou ter a presunção de imaginar que o Rony que alguém escrever era eu, fosse eu, então eu vou estar ainda dessa forma usar o he, tá bom? Se você está lendo um texto que tem o seu próprio nome lá, não pensa que ele foi feito para tudo, porque não foi. Aí a gente vai pegar aqui e vai encontrar o pronome dele, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nas terceiras pessoas do singular, que eu vou mostrar a vocês depois, o verbo acrescenta um S. We put an S to the end of the infinitive. A gente coloca um S ali depois, tá? O infinitivo, third person singular, tá aqui as três pessoas, ó. He, she, it. Ou seja, a minha lista de pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Quando encontrar as três do singular, he, she, it, o meu verbo no simple present vai ganhar um S a mais. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Mas tem situações que não são só um S. Vamos lá ver quais são. Formas afirmativas, frases afirmativas no simple present. Como a regra geral, a gente pode dizer que basta conjugar, que para conjugar um verbo no simple present, a gente vai colocar o verbo no infinitivo sem o to. Né? Nos casos dos pronomes eu, tu, ou melhor, primeira e segunda pessoa do singular e o resto lá no plural também. É só as terceiras pessoas do singular que não vão contar. Primeira e segunda, vou fazer assim, tá? A e o, primeira e segunda do singular. Aqui o i, que é a primeira do plural, e o de novo, né? E o they, que é a terceira do plural. Nesses, a gente deixa tudo normal. No caso dos outros pronomes, é que a gente pode ver o acréscimo do s, do es ou até do is, no caso deles serem os três enxeridos aqui. Se a gente chama de enxerido como eu faço, chama de enxerido. Eu gosto porque tudo muda quando chega na parte deles. Então, destaca bem aí as terceiras pessoas do singular, tá bom? Então, vamos lá ver a estrutura aqui, ó. Vejam a estrutura de uma formação, uma formação de frases afirmativas. Está ali a minha lista de pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, ela, o pronome usado neutro, nós, vós, eles, tá certo? Então, vamos lá. Percebe o meu verbo. O verbo é play, verbo jogar. Então, eu tenho na estrutura simples, eu tenho o meu sujeito da frase, eu tenho um verbo principal e eu tenho um complemento. É simples, simples, simples. Mas aí quando chega nos três pronomes do singular, nos três enxeridos, o que aconteceu? Eles ganharam um S. E eu pergunto a vocês na música, será que alguém confundiu que aquele S era S de plural ou se era S de quê? Não. Ali era S do simple present. Então, para a primeira dica, onde encontrar S no inglês, não sai botando as coisas no plural, porque existe tanto plural irregular que às vezes não vai acontecer, tá certo? Mas é uma dica boa para a gente começar a ver. Se é em objetos, né? Por exemplo, smartphone, e agora eu digo smartphones. Ou seja, eu percebo que a palavra está no plural. Mas quando a gente tem uma outra situação em que eu vejo que aquilo não é um objeto, que não é um algo assim, a gente vai pensar também que pode ser um verbo, tá bom? E por que por acaso play, que é executar, brincar, jogar, tocar, peça de teatro, play, tanta coisa. Por que eu posso imaginar play aqui com um S, professor? Por causa do pronome que vem antes dele. O pronome que vem antes dele,
e do tempo verbal em que ele está inserido, que vai estar efetivando que ele tem esse S aí no final. Então vamos lá. I play with a ball. Eu jogo com a bola. You play with a ball. Você joga com a bola. E agora? He, she, it plays. Tá? Ganhou um S ali, ó. Porque identifica, né, evidencia que o meu tempo verbal é de fato o simple present, tá bom? Então, ó, do not forget the S. Não esqueça de colocar o S aqui nos 3 enxeridinhos. He, she e it, tá bom? Vamos ver mais exemplos. Forma negativa agora, professor. Como é que eu faço? A forma negativa é formada por é formada por uso de um auxiliar. Que auxiliar seria esse? O do, tá? Mas se for nas terceiras pessoas, professor, a gente vai chegar lá. Vai virar das. Então, veja, do é usado como pronome todos os outros, menos os 3 do meio. Eu vou separar dessa forma, que é para não ter confusão. Os 3 do meio, que são he, she e it, os enxeridos. Então, eu tenho do para todos os outros e das apenas para esses 3. Do é usado com I, you, we, they, e o nas duas formas, né, singular e plural. Já o auxiliar das é usado com he, she, it. Ou seja, aqui não é mais o meu verbo que vai ganhar um S no final. É o meu auxiliar que se transformou, olha. O auxiliar do virou das. Entrou aqui um E e um S depois dele. Estão percebendo? Ele se transformou. E agora, professor, o meu verbo? Seu verbo vai ficar normal, porque a frase agora é diferente. Observe que na forma negativa, o verbo é usado sem o infinitivo, ou melhor, o verbo é sempre usado no infinitivo sem o to, tá? Mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular. Então, as frases negativas elas podem ser escritas com do not, ou com does not, tá? Ou até mesmo don't ou doesn't. Você pode escolher aqui a forma que ela vai fazer. Você quer escrever do not, pode escrever igual don't. E não importa se você quer escrever do not ou don't, mesmo don't sendo mais comum. Importa que quando você leia o texto, você encontre, descubra, saiba que eles são a mesma coisa. Does not ou doesn't. Fique à vontade. Conheça todas as formas, mas você pode escolher a sua forma de trabalhar e ir em diante, tá bom? Então vamos agora, ó. Eu dizia I play with a ball, agora eu estou dizendo I do not play with a ball. Ou então eu posso dizer I don't, que é o mais comum, né? I don't play with a ball. You do not play with a ball ou you don't play with a ball. Agora aqui, ó, perceba, era o meu play quem ganhava o S. Quem foi que ganhou o S? O meu auxiliar. Por que é necessário auxiliar, professor? Porque a frase é negativa. E na frase interrogativa também. O que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que na forma afirmativa, nós não precisamos de auxiliares, só precisamos de um acréscimo nas terceiras pessoas do singular, os enxeridos que eu falei para vocês. Mas nas formas negativas e interrogativas, nós precisamos de um pouco mais de coisas. E que coisas são essas? São os auxiliares, um verbo auxiliar que vai chegar junto e antes do meu verbo principal. O verbo principal da frase, o verbo play, né? Então, vamos lá. He does not play, ou he doesn't play with a ball. She doesn't play with a ball. It doesn't play with a ball. Professor, se it é um pronome neutro, como é que você está dizendo que alguma coisa pode brincar de bola? Eu não posso chamar cachorro de gente. E se você der uma bola para o cachorro, ele vai brincar. Então, acontece que também rola de que o meu uau-uau, está brincando com a bolinha dele lá. E que provavelmente já tenha furado essa bola com os dentes caninos que ele tem. Mas sem problemas. E aqui a gente repete com o do, tá bom? Você também pode usar a negativa do don't ou até o doesn't, se for o caso. E agora a forma interrogativa. Aí agora, na forma interrogativa, o meu auxiliar, que fica depois do meu sujeito, né? Ele vai para frente do meu sujeito, em análise bem morfológica, né? Eu tenho aqui ó, opa aí, olhando que é professor de português, análise. Tô vendo. Que é isso, hein? São influências de Vivi aqui. Então, muito bem, vamos embora. Eu boto o meu auxiliar para frente do sujeito. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, a conjugação... vamos logo para as frases, né? Se eu tenho aqui eu
devo dinheiro na forma afirmativa, para interrogar eu faço uma pergunta. Para perguntar eu coloco duas coisas nessa frase. Primeiro eu troco o meu sinal, que é um ponto final, por um ponto de interrogação, para interrogar. E depois eu boto o do, que é o meu auxiliar, na frente do meu sujeito. Então a minha frase começa com, mudou minha estrutura, ó. Era sujeito, verbo principal e complemento, agora é verbo auxiliar primeiro, para depois o meu sujeito, que é o meu pronome do caso reto, depois o meu verbo principal, para depois o meu complemento. Eu espero que não esteja ficando muito pesado para vocês, mas eu botei tudo bem escrito e assim, com imagem e tal. Assim, eu prefiro que vocês... É porque na minha cabeça, se vocês seguram essa fórmula, Vivi, tudo que é se tratar de Simple Present, poxa, como é que escreve isso? Sujeito, verbo principal, complemento. Aí se depois eu vou para a forma negativa, é sujeito, auxiliar a forma negativa, com o verbo principal e o complemento. E a forma interrogativa, o auxiliar vem primeiro, o sujeito, o verbo principal e o complemento. Seja eu decorando essa parte aqui, ou aprendendo essa parte aqui na minha cabeça, vai ficar fluido todo o resto, tá bom? Então vamos lá para o exemplo. Do I owe you money? Eu te devo dinheiro, devo, Vivi? Eu acho que sim, professor. Que é isso, Vivi? Já são 2 participações né, na minha aula e hoje segurou um pepino, uma batata quente aí no começo, né? Tá vendo? Tá bom. Pelo menos por R$2. Pois é. Eu pensei em dar desconto no meu perfume, né? Mas aí pagar os R$2 acaba sendo mais barato. Meus perfumes são mais caros. Não, you don't owe me any money. Ó, pessoal, que legal. Devo nada? Deve nadinha. Formações de frases interrogativas no Simple Present. Verbo auxiliar mais sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Então vamos lá, uma frase. Does he teach Spanish at the university? Tá aqui atrás, não sei se vocês estão vendo, o cara tá dando aula, tá, poxa, meio de fenelão. O cara tá dando aula de terno, ó, pensa, brinca não. Lá atrás, estão vendo a imagem aí, né, pessoal? Tenta visualizar. Isso, Billy, fantástico. Eu digo que eles são fantásticos, eles são mesmo. Olha lá, ele ensina espanhol na universidade, olha o que aconteceu. O meu pronome aqui é um dos enxeridos, então não é do mais, é das. Percebe aqui na frente, ó? Então, eles vão se modificando junto da necessidade dos pronomes que nós tivermos, tá? Formação de frases interrogativas. Vamos lá. Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana. Tá bem italiana aí, ó. Tome pizza pra cima, tem uma batata, tome massa, tem um macarrãozinho também. O negócio tá bem pesado. Vamos lá. Formação de frases interrogativas também. Outra frase. Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias. Por que eu tenho o does e não o do? Porque o meu pronome é she, não é isso? Então, beleza. Se eu tenho I, you, we, you, they, eu vou com do. Se eu tenho he, she, it, eu vou com does. Beleza? Então, vamos lá. Do we have classes on Saturdays? Nós temos aulas aos sábados. Professor, não entra o S aqui não, professor, no meu verbo não. Claro que não. Que tipo de frase é essa? Interrogativa. Para frase interrogativa, eu vou com o ganho do meu auxiliar. Né? Se eu tenho um auxiliar, eu não preciso botar nada no meu verbo. Então, vamos seguindo aqui nas frases interrogativas outra vez. Eita, olha a carinha do gato, Vivi. Que treloso. Oh. Does it push the door when it wants to get in? Ele ou ela, a gente não vai saber, né? Empurra a porta quando quer entrar, lá o verbo é empurrar, né? Lembrar que push é um falso cognato, dá a ideia de puxar, mas é empurrar, tenha cuidado para não quebrar a porta de ninguém, de tanto bater, e o verbo é o contrário. Então, ó, aqui, se a minha frase fosse afirmativa, ganharia um S. Minha frase interrogativa, quem ganhou a alteração foi o meu auxiliar, beleza? Do arrive late. Você chega atrasado, sometimes. Everybody, sometimes. É o verbo chegar. Olha lá. Se eu tenho o pronome you, não preciso mudar, alterar o meu auxiliar, tá certo? Tá certo. Vamos pular aqui. Nosso tempo não vai nos ajudar muito, nós tivemos uma complicação no começo. Pronto, acho que aqui já dá. Pronto. De acordo com a formação das palavras no Simple Present, a oração que as palavras aparecem na ordem correta é... Lembra lá? Eu tenho Simple Present aqui, forma... Tá, tudo afirmativo, né? Pronto, tudo afirmativo. Eu começo a frase com o meu sujeito,
depois eu vou para o meu verbo principal e depois eu tenho um complemento. Quando eu chego, dependendo do meu sujeito, quando eu chegar no verbo principal, eu vou precisar de uma alteração, né? Que pode ser o S, o ES ou o IES. Vamos lá. My girlfriend visits her parents on Sundays. Minha namorada, já evoluiu, né? Minha namorada visita seus pais nos domingos. Ganhou, olha lá, o meu sujeito. Quem é minha namorada? Ela. Minha namorada é ela. Remete ao pronome she. Se remeter ao pronome she, o meu verbo altera ou não altera? Meu verbo altera um pouquinho, né? Então, se o meu verbo altera um pouquinho e eu estou no presente, está tudo simplesinho, esse S aqui está válido. Esse S aí está correto, tá certo? Por que está correto? Porque esse S daí é do acréscimo que o meu verbo recebe por encontrar os três enxeridos. Na segunda frase nós temos on Sundays, my girlfriend and her parents visit. Eita lá, onde o verbo foi parar? Então já não rola, né? A gente explicou para vocês que primeiro era complemento, ou melhor, primeiro era sujeito, depois o verbo principal, depois complemento. Aí o verbo principal está lá no final, não vai também. Aqui a frase começa com o verbo, não tem nem sujeito, já era. Aqui é uma casca de banana, ó, porque nós colocamos o meu sujeito da frase lá no começo, um adjetivo possessivo, os pais depois, para depois ter a visita e ficou lá para baixo, desembaralhou toda a ordem que nós tínhamos. E para finalizar, os pais delas, minha namorada, visita aos domingos. Parece mais que eles estão visitando no domingo do que alguém ser visitado no domingo. Para finalizar, nós temos a frase correta e a campeã, a letrinha A, tá bom? Pessoal, eu vou ficar devendo para vocês um pedaço do verbo can, porque nós tivemos um atrapalho aqui no começo da aula, nós não conseguimos fazer. Mas eu vou passar a bola para a professora Vivi e na próxima aula aqui, eu vou pegar esse recorte do 7º ano do verbo poder e a gente vai iniciar a aula com ele, tá certo? Não vai ficar faltando nada para vocês não. I promise, I swear. Prometo. Gente, foi uma alegria ficar com vocês. Eu espero vocês no próximo encontro. Até breve. Pois muito bem. Só para a gente finalizar a aula aqui com uma perguntinha sobre o simple present. What do you think your neighbor does in his spare time? O que é que você acha que o seu vizinho está fazendo nas horas vagas? O que é que você acha que ele faz? Seu pay-per-view aí do BBB, presta bem atenção. Thanks to be with us. Obrigado por estar conosco. Até a próxima.